Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho para não deixar de perder todos os nossos episódios. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso convidado especial, Vitor Fernandes, e ele vai falar para vocês sobre toda a trajetória dele. Ele já trabalhou na área de vinhos, né, de importação, exportação de vinhos, trabalhou até como instalador de som. Ele vai contar um pouquinho para vocês sobre os processos da gestão da qualidade. Tem alunos aí trabalhando com qualidade, estudando qualidade nos cursos que eu dou aula. Não podem perder esse episódio, sabe aquelas ferramentas da qualidade que a gente comenta. Ele falou um pouquinho sobre os perrengues da vida e também os aprendizados, né, tudo que a gente garante, né, de aprendizado durante a vida. Ele vai falar também sobre a experiência na Santos Brasil, né, Vitor? Vai contar um pouquinho sobre a gerência das operações logísticas na Santos Brasil e como ele veio parar nessa área portuária. Então, não perca esse episódio porque ele está incrível. Fala, Marujo! Bem-vindo a mais um episódio do Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E se você não é inscrito, se você não conhece ainda o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para você ficar sabendo de todos os episódios, porque tem um episódio melhor que o outro e hoje não é diferente. Nós estamos aqui hoje com Ricardo Pupo. Opa, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ricardo. Marlon. Valeu, galera. Obrigado pelo convite, mais uma vez aqui. Muito obrigada pela sua presença. E o nosso convidado especial, né, deste episódio, que é o Vitor Fernandes, gerente de suporte às operações logísticas da Santos Brasil, tá certo? Isso mesmo. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigada. Obrigado, agradeço o convite. Vitor, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como que você começou, como você caiu na área do porto. O caminho do porto, ele é recente, né? Tem pouco tempo que eu atuo aqui na Baixada, no porto, mas eu vivo na Baixada desde que nasci, né? Então, eu nasci aqui em Santos. Em que lugar de Santos? Você cresceu em que bairro? Eu nasci aqui nos Estivadores, mas eu morei 30 anos em Cubatão. 30 anos em Cubatão? 30 Essa informação eu nem sabia. 30 anos. Mas ninguém me conhece lá também, porque eu não ficava lá, eu ficava mais em Santos. Bom. E esse sotaque aí? De onde? O sotaque é vinculado à família da minha mãe. É de Cubatão, pô. A família da minha mãe é do interior de São Paulo, da região de Lins e Marília. Minha mãe é caipira, nasceu em Lins. E o contato com a família trouxe o sotaque com R puxado. Porta. Verde. Pro dia a dia. E aí você começou trabalhando em que área? Como foi teu início, teus primeiros empregos? Conta pra gente. Comecei lá em 98, instalando som e acessórios em automóveis. Era a segunda maior atividade econômica da região, né? A primeira era porto, a segunda era instalar som em automóvel. Todo um trabalho que na época, até a questão do processo de, como o dólar era 1 para 1, você tinha muito equipamento importado, né? Então era mais fácil a questão de você ter umas coisas diferentes, né, nos carros, mas... o Collor tinha poucos anos antes que o Collor tinha liberado importação. Nos anos 90, né, da abertura dos portos. Isso aí entrega um pouco da idade, né? Mais pra frente. Eu comecei porque um amigo da família tinha uma loja de acessórios para carros lá em Cubatão, e aí eu não tinha o que fazer à tarde, pedia pra minha mãe para ele ficar lá na loja. E aí eu ia lá, começava a ver ele mexer nos carros, comecei a me interessar e perguntei pra ele, né? Falei, como que eu faço? Ele, sim, o Senai tem curso, vai lá, faz o curso de instalação de acessórios e depois a gente conversa. Então, eu comecei fazendo um curso de elétrica automotiva, porque não poderia fazer o curso de instalação se não tivesse o curso de elétrica, então eu tinha que primeiro fazer o curso de elétrica. Fiz o curso de instalação, depois que eu terminei o curso de instalação, eu comecei a fazer um trabalho voluntário lá na loja, né, de ficar 3 meses trabalhando sem receber, e esse foi o meu primeiro emprego. Ele é teu amigo ou tu é amigo dele? Primeiro emprego não remunerado. Não remunerado. Mas aí fiquei lá uns quase 2 anos, né? Nesse tempo eu estava terminando a escola.
terminando a escola, um amigo me perguntou o que eu ia fazer no ano seguinte. Eu falei pra ele que nada. Instalação para sempre. Instalador. E aí ele falou, pô, vamos fazer o curso do Senai, vai ter um curso técnico de instrumentação e controle de processo. Só fazer a prova, você entra. Aí eu falei assim, mas o que faz? O que é isso? Ele falou assim, não, é pra trabalhar na indústria, dá dinheiro. Eu falei, então tá bom. Então, esse era de Cubatão, né? Então... Um argumento convincente. Fiz a prova, não estudei pra prova, mas fiz a prova, passei em último lugar, mas passei, peguei a última vaga. O importante é passar. Os últimos serão os primeiros, então passei. E comecei a fazer o curso. Então, a vida era interessante, que eu morava em Cubatão. Na época, eu saí lá dessa loja de Cubatão e vim trabalhar numa loja muito famosa, antigamente aqui em Santos, chamava Caraudio. Era top do top na época, que tinha os melhores carros. E quem é muito lá era o Vavá do Cara Metade. Sim. E via lá, porque na época ele tinha grana e o carro dele... alta também. Sempre tava lá. E aí, dentro desse contexto da Caraudio, ela prestava serviço para concessionárias. E aí eu fui deslocado para o Guarujá, para a antiga Guarujá Veículos, ali na Ademar de Barros. Caramba. Ainda tem essa Guarujá Veículos. Não, fechou. Tem um supermercado lá agora. Mas a empresa ainda existe. Eu acho que não. Eu acho que eles Guarujá quebraram. Veículos. E aí eu ia pra lá. Então, qual que era a rotina? Eu saía de Cubatão, ia de buzo até a ponta da praia, atravessava de barquinha, andava a Ademar de Barros. À noite eu saía da Ademar de Barros, voltava andando, atravessava, pegava a barquinha de novo e ia pro Senai. Pelo menos 2 vezes na semana eu não entrava no Senai. Porque morava em Cubatão. É. Atravessava a Baixada inteira todo dia. Eles não deixavam entrar depois das 7 horas, né? Então, como eu saía, tinha serviço, saía andando, e geralmente tinha algum navio atravessando que atrasava a barquinha. Nossa. Sempre o navio. Aí pegava, atravessava, ia pro ponto e do ponto ia pra Cubatão. E ficava nessa vida. Aí dentro desse tempo, em 2001, eu abri uma vaga de estágio na Cozipa para estágio, fiz o processo seletivo, consegui passar, e aí eu comecei a atuar na área de instrumentação mesmo, né? E a área de instrumentação da Cozipa, ela atendia todo o complexo, né? Foi uma parte legal, porque desmistificou aquela ideia na minha cabeça que ia explodir a qualquer momento. Caiu alguma lama lá, então? Caiu alguma lama? Que negócio de lama? Era Cozipa. Lama. Aço derretido. Se caiu Explica aí pra ele. Aço também teve. Caiu aço também? Lama, aço, os coques, né? Teve os pó também. Então, como a área de instrumentação ela era uma área de suporte à produção, ela atendia todas as unidades. Então, a gente ia pro alto forno, onde tinha o corredor de gusa, onde passava o ferro líquido, que era aberto, né? Ele ficava aberto mesmo. Tinha então ar-condicionado lá? Tinha. Tinha. Imagina o calor, mano. Ferro derretido. Nossa, ferro derretido. Não, mas essa parte era melhor. Tem uma outra mais pra frente. A gente ia na laminação a quente, onde... Clássico, aquele vídeo da chapa entrando, vermelha, molda, e né, ia, voltava, e voltava. Na ciaria, onde misturava o ferro gusa, que é de trem, com aço mesmo, para virar as chapas de aço. E tinha a laminação a frio, que era onde tinha a laminação da chapa, mas sem calor. Então, ela precisava estar sempre muito lubrificada. Então, sempre tinha muito óleo. Né? E o óleo mais pó vira a lama. Então, para cada uma das unidades que a gente ia, a gente voltava de uma forma, né? Na outro forno a gente voltava suado. Na outra voltava lameado. Empanado, né? Que limpava, porque aí você voltava molhado. Um lava-jato, assim. Ia pra coqueria, voltava empoeirado. Da questão do pó. E fora o cheiro também, né? Nossa, porque tinha... Eu tomar banho, fazia assim... Isso aí é uma chapa de aço, né? Mas é um lingote. Então, para cada uma das áreas lá, a gente tinha um episódio. Então, foi meu primeiro contato com a área corporativa. Dentro desse contexto, foi um
dos primeiros problemas também, né? Porque a área corporativa sempre tem muita reunião e não tinha o costume, então toda reunião que de manhã, que era das 8 às 8h30, eu dormia durante a reunião, porque o gerente falava, o pessoal falava de indicador, falava disso e daquilo, e eu pagava. Boiando. Dormia lá. Dormia, literalmente. E o chefe? Não... Até o dia que ele me chamou, né, pra conversar, falaram, o seu Carlos tá chamando você lá pra ir na sala dele, lá pra ir conversar. Eu falei, eita. Fala que eu tô dormindo. Fui lá na sala, ele chegou, perguntou pra mim o que acontecia durante as reuniões, que eu sempre dormia. E eu fui muito transparente, como eu sou, muito transparente sempre. Falei pra ele, eu não tô acostumado com essas reuniões de manhã, né? Pra mim, eu sou chegar, trabalhar, reunião não é muito comum. Ele porque todo mundo fala que você é comprometido, entrega as coisas, né? Quer aprender, tenta dar as ideias diferentes e tal. Mas você vem pra reunião, você dorme. Eu falei, cara, como é que tu fez na pandemia? Offline. Home office, só né? dormindo. A câmera não tirava nem a touca, né? A touca, o pijama. E aí a gente conversou, e aí depois desse dia eu não consegui dormir mais na reunião também. E aí deu tempo de estágio, que eram 6 meses inicialmente, e ele me chamou de novo para conversar e perguntou se eu não queria renovar o contrato. Aí eu falei que não. Tinha já em vista uma fábrica de colchões, trabalhar como analista de teste. Aí ele perguntou por quê, eu falei, porque pagava pouco. Aí ele falou assim, mas... Jogou um migué. Ele falou assim, mas eu pago pra tu dormir, né? Então, pô, quem recebe dormindo? Só dorme, eu preciso quer renovar, tu não vai? E aí eu falei pra ele que não ia continuar, e é uma das coisas que eu me arrependo, né, dentro da trajetória profissional, que é o ponto de não ter dado continuidade à questão do que eu estava estudando, visando a questão financeira e não a visão a longo prazo. Né? O ponto foi que depois desse episódio que eu decidi não prosseguir, eu não voltei mais para a área de instrumentação, mesmo me formando, eu não consegui ir para a área novamente, continuei atuando como instalador de som, mas segui o curso e terminei o curso. No final do curso, o professor marcou uma visita no Santa Cecília para conhecer o Laboratório de Operações Unitárias, que é um laboratório que fica no último andar do prédio do Santa Cecília, onde dentro desse andar inteiro eles construíram várias plantas químicas, sem produto químico, para demonstrar como que os processos aconteciam, né? Então... Tipo uma maquete. Eram maquetes construídas em acrílico, com um líquido colorido para você entender qual que era a interação do fluido. Quando ele saía de uma bomba, passava numa curva. Quando a bomba estava cavitando, né? Cavitando é quando gera bolhas de ar dentro da bomba, e aí aquilo prejudica as hélices, se corroem, e aí você tem que trocar a parte da turbina. Então a gente só conseguia ver isso por meio desse laboratório. Saí da visita enlouquecido, falei pra minha mãe que queria virar engenheiro químico. Conquistado pelo apelo visual do laboratório. De uma maquete. Visual, Hoje em dia o pessoal faz engenharia química e fazer droga, né? Por causa do Breaking Bad. Fazer a droga, a bomba. Nem tinha nada de química, tu quis fazer química. Se fosse hoje, tua mãe ia falar, mano, não quer fazer química. Tá se inspirando no Walter White, mano. E aí eu fiz o vestibular, né? Passei no vestibular, né? Fiquei super feliz, falei, mãe, passei no vestibular. De primeiro. Minhas irmãs já tinham passado, então o terceiro, que era eu... legal, tá bom. Não, foi legal, tá bom. A família só tem irmã, não tem irmão? Só irmã? Não, tenho 2 irmãs. 2 irmãs? Duas mais irmãs velho? Não, mais novas. Mas então, mais velho? Eu sou. Então, mais velho, elas já tinham feito? Elas já estavam fazendo, já, tu atrasado. Homem é sempre mais atrasado mesmo, né? Aí a mãe vira e fala, não fez mais que sobre isso. Foi tipo isso. E aí eu comecei o curso, e dentro desse curso eu já tinha saído da parte de instalação de acessórios, e aí eu caí numa cilada, digamos assim, porque um amigo do meu tio, que ele trabalhava dentro da área da COSIPA, ele era técnico de segurança, falou assim, tem uma vaga para trabalhar que eles chamam de gato, né? Que era terceirizada. Para atuar na área de instrumentação, mas é como auxiliar de instrumentação.
tu vai? Eu falei, vou, lógico, Claro. por que não, né? Vamos lá. Fui, entreguei o currículo, fiz eles me chamaram. O que acontece? Essa empresa, ela prestava manutenção pesada para a Cozipa como um todo, né? E aí, e ele tinha um braço também dentro da área de instrumentação, que era a área onde eu fiz o curso, eu fiz o estágio, e tinha um amigo que ele trabalhava nessa mesma empresa, né? E ele ficava alocado junto com o pessoal de instrumentação. Eu falei, pô, é agora, né? Molezinha o trampo. Vou voltar para a área que eu me formei e vou continuar. Chegando lá, os caras me jogaram como auxiliar de mecânico. Mecânico. Dentro da área da Cozipa de novo. Voltei pra lá. Caraca. Lama de novo, pó de novo. Tomou um chapéu ainda. Aí era outro patamar. Assim, literalmente outro patamar. Por quê? Mas outro melhor ou pior? Não, pior. Cara, Chegava em casa empanado. Geralmente essas pessoas que trabalham com essas manutenções industriais pesadas, elas são pessoas que elas vêm do Nordeste, buscando uma oportunidade de ter um trabalho remunerado, de conseguir, com aquela história que São Paulo enriquece e tal. Então, são pessoas que elas não têm uma escolaridade. E elas estão acostumadas ao trabalho braçal. E qual que era o serviço, né? Era basicamente carregar cabo de solda de 21 milímetros para lá e para cá, só que não era 10 metros, né? Eram tipo 200 metros de cabo. Empurrar a máquina de solda, carregar viga I e viga U de 5 metros, de um canto pro outro, bater marreta de 5 quilos em chapa de aço para eles conseguirem soldar para tirar o ferrugem. Então era uma coisa assim não muito agradável. Hoje tem um esporte chamado CrossFit, né? Nasceu lá. Então foi lá uma que experiência que eu fiquei lá por... e não aprendia nada, né? Assim, Não aprendia. Você não desenvolvia nada do que tinha visto na faculdade. Não aprendia nada. Sim, Não, é um absurdo, né? Contratar alguém que fez a faculdade para fazer um trabalho. Então você não aplica o que aprendeu. Na verdade, eu tava cursando a faculdade, né? Devia estar no segundo, indo pro terceiro ano. Mas e já aí tinha uma formação na parte já, de instrumentação. Então. E aí, eu falei, não tenho o que fazer. Fiquei na esperança de um dia os caras me movimentarem internamente, né? Cara, mas assim, foi um período de muito aprendizado do que eu não queria ser. E quanto tempo tu ficou lá? Literalmente, eu fiquei quase 10 meses. Mais que no estágio, hein? Foi Não mais dormiu, que pelo estágio. menos. Isso que eu ia perguntar. Lá não dormia, né? Lá não dava pra dormir. Não, Só quando tinha reunião. só na parada. Na parada dava pra tirar um cochilo. Aí não tinha reunião. E aí, o que acontece? O operação. ponto era assim, era sempre muito sofrido. E aí, todo mundo na trajetória, a gente olha pra trás e vê que foi um ponto bom porque se amadurece. Mas foi um período muito difícil financeiramente também, né? Porque era um período que não tinha dinheiro sobrando. Tinha que pagar a faculdade, meu pai sempre ajudou pagando metade, mas a outra metade eu corri atrás para ajudar, até porque não era barato, né? Se a gente pensar, quando eu entrei na faculdade já era seus R$600, saí com quase 900. E ganhava 600 pila. Então, 400 era o que ia para a coisa. Então, eu saía de lá de manhã e pegava o buzo do gato, cheio de pó, porque os caras não limpavam o ônibus e não tinha Cheio de área. lama. Então, ele passava dentro dos canteiros da Uzi Minas e não era asfaltado, era poeira mesmo. Então, vinha aquela farofa para dentro, ficava no Horrível. banco. Gente. E todo dia de manhã eles chegavam e eles forneciam um café com leite e 2 pão com manteiga. Com esse um monte de pó, tinha que usar EPI, tinha que Sim. usar a proteção de Você nariz tinha, também. tinha EPI, tinha uma proteção para o pescoço também para não vir pó. Você usava aquelas luvas químicas, né? Então era tipo uma pomada que você passava para não pegar. Então tinha toda a parte de acessórios. E aí, como a questão financeira não era muito... Só sobrava pra coxinha. E olha Não, lá. não sobrava. E aí se que era o ponto. Então o que eu fazia? Eles davam 2 pães e o café com leite. Eu comia um pão de manhã, o outro eu guardava no armário para quando eu voltar eu comer alguma coisa antes de ir para a faculdade.
E, cara, e ali eu falei, não quero isso pra mim. Tá legal. Não dá. E era um momento muito difícil, assim, porque quando você olha um contexto geral e você olha pro lado, você vê que as pessoas não se respeitavam, né, entre si ali. Então, o líder do time, que eram geralmente 8 pessoas, o cara tratava o outro como um animal mesmo, sabe? Aí Xingava, É o chefe, era isso que eu ia falar. Não era nem chefe. Ali era outro departamento. E aí, o que acontece? Teve um episódio que a gente fez tinha uma parada na cearia, que era 12x12, né? Eram 12 horas direto. Uhum. E aí, os caras me colocaram na madrugada. Então, eu entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. E aí, na cearia era pesado porque passava aquele... tinha aqueles caldeirão de bruxa, onde ia o ferro líquido para derrubar, para transformar em aço. E a manutenção era muito pesada. Então, eram várias equipes, né? Vários times. E os caras, um ocupava o lugar do outro ali. Teve uma certa madrugada que uns caras... eles se estranharam. Um líder e um outro cara da outra equipe. Cara, os caras puxaram a peixeira. Eu não sei de onde que eles arrumaram uma peixeira. Mas Fizeram isso... ali na hora. Já forjou ali. Cara, os caras puxaram 2 peixeiras desse tamanho assim. Isso, cara. Não, surreal. Surreal. E aí os caras foram separar e foram chamar patrimonial pra levar os caras. Segurança. Tem que levar o escudo, né? Imagina. Assim, era muito louco, sabe? Era selvageria mesmo. E aí, quando acabou essa parada, eu falei pros caras, cara, não dá pra mim, sabe? Ou vocês me mandam embora ou me colocam em outro lugar. Aí falaram, tá bom, vou te colocar na lubrificação. Fala, vixe, Maria, eu não sou bem esse nome, não. Vou colocar na lubrificação. Aí tu fala, mas eu vou lubrificar ou ser lubrificado? Qual que era o trampo da lubrificação? Lubrificar. Era pegar um galão de graxa de uns 40 litros, era o galão e uma bombinha, e ia o lubrificador, e eu como ajudante de lubrificação, puxando, aí ele pegava o bico, injetava lá na portinha, no bico de lubrificar, e eu ficava bombando a graxa. Meu Deus do Só céu. que onde que era? Qual que é o dia inteiro isso? A musculação de um braço só, né? O antebraço direito é maior que o esquerdo, até hoje. Olha aí. E aí o que acontece? O ponto era que os locais não eram apropriados. Então, quando você fala do canal de Gusa, onde passa o ferro líquido, você tinha que lubrificar as portinholas do canal de Gusa. Onde passa o... Então, basicamente, o canal de Gusa estava aqui, eu ficava aqui, o lubrificador aqui, eu bombando a graxa, ele lá com o negócio esperando, e o ferro passando. Pelo menos do tinha um lado. ar-condicionado lá pra dar uma controlada na temperatura. Tinha. Imagina o calor, mano. Nem O 15. que era obrigado a se usar era uma jaqueta de amianto, tem né? que usar proteção, né? Porque caso Espirrar. Sim. Então. espirrasse, pelo menos no bracinho não pegava, Imagina, se mas pega na no olho. perninha não. A perninha era a roupa normal. E aí teve um episódio que a gente lubrificava o alto forno 2 lá, né? E aí dentro dessa questão, sempre que a gente ia pro alto forno, a gente andava com monitor de CO. Porque quando o ppm de CO aumenta, você desliga, né? O negócio tipo, apita pra sair fora. tipo Você não percebe, reset. né? Não percebe. Não. Até porque não tem desmaia, cheiro. Desmaia na hora. Então, o que acontecia? A gente ficava com o monitor de CO. Quando dava 3.000, ele começava a apitar. Quando dava 10.000, é porque ia dar M. Quando dava 10 mil já era até mais alto que é pra avisar os outros, né? O que acontece? A gente teve um dia que a gente subiu. A gente foi no último andar lá do Forno 2, que deve ter os seus 60 metros de altura. Tava lá bombando. O monitor apitou. Na hora que a gente olhou, 3.000. Falei, vamos descer. Na hora que a gente tava descendo, que já tava quase embaixo, o monitor disparou, e... Falei, vamos subir então. Desceu, piorou, mano. E os dois apagaram, assim. Eu só lembro quando eu tava lá embaixo já. Mas quem pegou vocês? Tinha O mais pessoal Mas que vocês tava no... desmaiaram na escada, na descida. no patamar. Ah, Que a gente tinha descido da escada, então foi muito rápido a descarga de CO. rapaz. E aí o pessoal foi, tirou a gente e aí eu fui pra casa e
E cheguei em casa, falei, mãe, não dá mais, não vou mais e tal. Ela, o que aconteceu? Eu expliquei pra ela. Aí ela falou assim, não, então tá, vê o que você acha melhor de você fazer e tal. Fiquei lá ainda mais uns 2 meses. Ainda continuou. Fiquei lá mais uns 2 meses e, cara, e era assim, era muito louco, porque o líder, né, o chefe lá, o cacique. O cacique. O cara, ele era meio da pá virada, sabe? E ele não gostava de mim porque eu sempre tive essa cara de playboy. Mas não é o mesmo da peixeira, é outro. Não, é outro, E aí teve um dia que ele chegou lá, velho, o cara começou a me xingar, cara, dentro da área. Por quê? Gratuitamente. Porque os caras falavam, pô, não manda ele pra lá não, o menino é estudado, tá fazendo engenharia. Aí ele se doía, aí ele ficava louco. Aí ele pegou meu irmão, me esculachou, me mandou eu pro canteiro. Aí quando chegou lá no canteiro, lá, os caras também estavam com uma lista de dar abaixo. Aí eu peguei, coloquei meu nome lá que eu queria ser mandado embora. E isso era bem perto da época de Natal, assim. E aí teve um fato também que partiu o coração, que tinha um rapaz lá chamado Alemão. E a gente recebia uns vales pra gente comer lá no refeitório da Cozipa. E o pessoal, ele pegou, eu via o Alemão vendendo o vale dele. Caramba. Falava, Alemão, por que tu tá vendendo teu vale, cara? Como tu vai almoçar? Ele, não, Vitor, sabe o que é? É porque eu tô com o dinheiro curto e eu tô vendendo vale pra eu comprar a ceia de Natal das crianças. Ele tinha 5 filhos. Caraca. Não tinha TV também, né? Bicho, aquilo dali, velho, sabe? Era totalmente desconexo da minha realidade, sabe? Não tinha dinheiro sobrando? Não tinha dinheiro sobrando. Faltava alguma coisa? Não faltava. Mas era tudo justinho, mas não faltava Mas, nada. pô, meu pai colocava o rango dentro de casa. Minha mãe, na época, tinha um buffet, né? Eles trabalhavam juntos. No final de semana, eu ajudava eles no buffet. Então, eu era garçom, eu carregava as coisas, levava e tal. E aquilo pra mim era, assim, muito surreal, sabe? E aí eu cheguei em casa e fui falar com meu pai. Falei, caraca, pai, aconteceu um negócio que eu não tô acreditando. Ele, o que foi, Vitor? Aí eu expliquei pra ele. E o que tu vai fazer? Eu falei, não, pai, vou pegar o dinheiro que eu vou receber de 13º, vou comprar uma cesta básica e vou levar pro cara lá no Natal, né? Fui lá no RH, falei, pô, você consegue me passar o endereço do Alemão? Aí disse, por quê? Aí eu expliquei, eles pegaram, passaram, aí eu fui no supermercado, fiz uma compra de ceia de Natal. Meu pai até comprou a situação pro RH? Expliquei. E o RH falou, não, a gente dá, não, nada. Não. Ah, legal. Não. E aí, parabéns, cara, vai lá fazer seu boa. Não, com todo respeito da palavra, a gente tava falando de quase 1000 peão, né? Muita gente, não era só um que tava na situação. Essa eu vi porque eu tava ali. Sim. E aí eu peguei, fui no supermercado com meu pai e tal, comprei a cestinha e fomos lá levar na casa dele. Aí eu cheguei na casa dele, bicho, ele nem acreditou que eu consegui descobrir onde que ele morava. Ele, porra, meu irmão, veio, me abraçou, velho, trouxe a creche junto, a molecada toda, a esposa e tal. Eu falei, irmão, tô te trazendo aqui de coração pra vocês terem um Natal mais tranquilo, que você não precisa vender seu almoço lá, cara, porque eu sei que é como um dia difícil e tal, mas ó, nem comenta com ninguém, pelo amor de Deus, tô fazendo isso aqui de coração pra você. Era literalmente, ele tava vendendo almoço pra comprar janta, pra comprar a ceia. Chegou na segunda-feira, isso foi segunda ou terça-feira, na hora que eu pisei no canteiro, veio todo mundo falar comigo, né? Porque ele já tinha contado pra todo mundo. Fala pra mim. Isso que não tinha WhatsApp na época, né? É verdade, o cara ficou tão feliz que resolveu fazer um cesto, filho. E aí ele já tinha contado pra todo mundo o que tinha acontecido e tal. Eu falei, caraca, Alemão, não era você. Não, meu coração de ouro e tal. E isso foi uma das coisas que eu acho que quando a gente cai numa oportunidade diferente, a gente dá um valor e a gente se entrega pra fazer as nossas entregas de uma forma que a gente talvez não faria se a gente não tivesse passado por isso. Então eu fui mandado embora lá da empresa, fiquei uns meses parado com dinheiro da super rescisão que tinha, então deu para pagar uns meses de faculdade, sobrou uma mixaria para sair, e aí eu peguei e começou, como eu estava no 3º ano, começou a abrir vaga de estágio para a indústria. E aí eu sempre olhava uma indústria e ficava louco, que era a antiga Fosfértil, que ficava ali em frente da Petrobras, em Cubatão. E aí eu comecei a fazer o processo seletivo lá. Fiz 3 processos seletivos e não passei. E aí,
Nisso, como eu fazia o processo e não passava, eu falei, bicho, vou voltar a instalar som, porque eu preciso ganhar uma grana, porque eu preciso pagar a faculdade, eu preciso ter dinheiro pra sair, né? Moleque novo, não vai querer ficar em casa, né? Então, A instalação de som tava sempre ali na gaveta, qualquer coisa. voltei numa loja na Vila Matias, comecei a trabalhar, continuei fazendo o processo seletivo lá e tal, e aí no último processo eu já tava assim, desgostoso, sabe? Porque todo dia eu pegava o cartão telefônico, ia no orelhão, ligar pra mulher do RH pra saber como que o processo tava. A mulher não aguentava mais me atender, velho. E ela, não saiu ainda, não, a gente tá olhando, não, isso, aquilo. E aí eu acho que tem algumas coisas que Deus constrói pra gente, né? Tem os marcos que são extremamente importantes na nossa vida. O meu pai, ele sempre foi do Rotary Club de Cubatão, então foi presidente do Rotary Club, foi sócio por 30 anos. Um dia teve uma reunião lá, eu tava em casa, aí minha mãe me liga. Tá fazendo o quê? Eu falei, não tô fazendo nada. Põe uma calça e vem aqui no Rotary. Falei, pra quê? Não, tem um rapaz da Fosfert aqui, vem aqui. Peguei, meti a calça. Rotary, é na rua de casa, eram as 2 quadras pra frente. Cheguei lá, comecei a conversar com ele, ele perguntou quem eu era, o que eu tava estudando, o que isso e aquilo e tal, não sei o quê. Perguntou se eu tinha feito o processo seletivo lá, e eu nem sabia quem ele era, não sabia o que ele fazia lá. E aí, beleza, fui conversei com ele, passou, ele falou assim, ó, vou pedir pra te ligarem. Falei, de novo essa história, né? Já vi esse filme. Não, já vi, porque quando você tá literalmente numa situação não muito agradável, sempre tem aquele que fala que vai te dar uma força e é só da boca pra fora. Passou 3 dias, velho. O celular, tinha celular, né, mas não tinha crédito. Me ligaram. Vitor, falei, oi. Não, é aqui a da Fosfert e tal, do RH. A gente queria marcar uma entrevista sua com a dona Vânia, que é a coordenadora da área de qualidade. Pro estágio. A marca você também não conhecia, assim. Nada. Porque dos pré-requisitos para você fazer estágio na área da qualidade, na Fosfert, era você fazer engenharia química. Ou por quê? Eu não sei até hoje. Não, mas a qualidade... o pessoal de qualidade, eles têm uma tendência de trazer engenheiro, né? E aí eu peguei, fui falar com ela, tô ali empolgado e tal. Cheguei lá, fui conversar, fui tudo arrumadinho. Conversei com ela, ela assim, tá, e aí, mas e o que você faz? Aí eu contei o que eu fazia. Assim, você sabe mexer no Excel? Olha aí a importância do Excel. Aí eu falei, não. Nunca ouvi falar. Nunca mexi e não tenho o mínimo conhecimento. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 1 mês pra você aprender Excel. Aí você começa com a gente, tá bom? Eita. Eu saí dali desesperado. Socorro, Google. Eu lembrei que em casa tinha um livro que meu pai tinha comprado de Word, Excel e PowerPoint. Que acho que era 2003, que era o de Excel era o verdinho, lembra até hoje. O do Word era o azul e o do PowerPoint era o vermelho. O que eu fiz? Peguei aquele negócio, enfiei dentro da minha mochila, fui trabalhar todo dia na hora do almoço, o que eu pegava? Eu pegava o livro do Excel e começava a estudar o Excel no livro. No livro. Caralho. Falei, bicho, alguma coisa eu vou ter que aprender disso aqui, porque eu preciso chegar lá pelo menos saber abrir o negócio, né? Comecei a ler, todo dia eu lia, até que um dia, passou os 30 dias, o RH me ligou e falou assim, ó... Você não chegou a mexer no Excel no computador? Nada. Rapaz. Nada, não mexi no Excel no computador, porque eu ia fazer o quê? Eu abria lá, não sabia o que eu ia colocar, eu falei, não vou mexer nesse negócio. Peguei, estudei o negócio e fui. Comecei o estágio, a dona Vânia, tá, e aí, estudou Excel? Eu falei, estudei, dona Vânia, estudou como? Aí eu expliquei pra ela, falei, peguei o livro, todo dia eu lia na hora do almoço, entendia o que era pra fazer, e aí via que tinha umas fórmulas, construir e tal, assim, tá bom, vamos lá. Vamos testar. E aí ela começou a me passar umas coisas, e aí eu comecei a quebrar a cabeça, comecei a desenrolar, e tinha um rapaz lá na Fosfert, até voltando, eu entrei lá no dia 18 de dezembro de 2006. Caraca, não dá. Lembro, velho. E eu lembro que a minha primeira reação ao entrar lá foi entrar com o pé direito. E aí eu falei, estou entrando pra não sair mais. Uau. Essa foi a minha frase na hora que eu entrei.
E aí comecei a entrar, comecei a desenvolver lá, e aí tinha umas coisas que não tinha. Aí teve um tal lá que ela falou, você fala tabela dinâmica. Aí eu falei assim, dona Vânia, isso eu não sei fazer não. Não tinha no livro. Não tava no livro, não? Eu falei, não sei fazer. Ela falou assim, tem problema, ó, tem o Mariano, que ele é muito bom, só que ele fica lá no controle de produção. Vai lá e procura ele e vê se ele consegue te ensinar. Cara, fiz a amizade com o Mariano. O Mariano me ensinou, foi tudo. Aí ele chegava assim, eu falei, eu vou te ensinar. Aí ele fica lá, o Mariano fica lá na área de lubrificação. Atravessar tudo. Aí eu entrei lá e o Mariano, cara, muito gente boa, assim, muito coração aberto, começou a me explicar como fazer as fórmulas, tabela dinâmica, macro, caramba. Aí eu comecei a desenrolar. E isso foi muito legal porque com a dona Vânia lá, eu falo pra caramba, né? Daqui a pouco já acaba... Já estamos em 2006, hein? Até chegar em 2023. Rapaz. Tem história. Quando eu entrei lá, a dona Vânia, ela sempre teve um perfil muito liberal, assim, sabe? Ela nunca foi de prender. Assim, você é meu estagiário, você não vai sair aqui da minha aba. Quando eu entrei na 3ª ou 4ª semana, a Fosfértil, lá em 2007, né? Ela contratou uma consultoria para fazer processo Kaizen. Entramos na qualidade agora de cabeça. Esperando. E aí ela contratou essa consultoria, que o nome do consultor era Orlando Boari. E aí eu falei pra dona Vânia, dona Vânia, eu posso participar desse negócio de Kaizen aí? Ela falou assim, você quer participar? Eu falei, eu quero conhecer. Ela falou assim, então lógico, deixa vocês sim. E o evento, o Kaizen, ele acontecia dentro de uma semana inteira. Ele começava segunda meio-dia e terminava sexta meio-dia. Tem memória boa, né? Datas, períodos, horários. Nomes, todo mundo, sobrenome. Segunda meio-dia. Você almoçou no primeiro dia Não foi aquele pão com manteiga que estava guardado. Não foi. De segunda, o período da tarde era uma introdução à metodologia, como o processo ia ocorrer. Terça-feira era uma visita na unidade, para identificação dos pontos. Na quarta, período da manhã, montava o plano. Na quarta tarde, ia para a área para executar o plano que estava construído. Esse período ia até quinta, final do dia. Na sexta, no período da manhã, era para montar uma apresentação para a diretoria e para a gerente, para falar quais eram os resultados da semana. Uau. Posso só aproveitar para pedir para você explicar para a galera que não conhece o que é o Kaizen? O Kaizen, ele é um programa, podemos dizer assim, de melhoria contínua, né, que nasceu no Japão. Né, com base na metodologia da Toyota, que é fazer melhor. Né? E dentro do conceito Kaizen, você tem vários tipos de diferentes Kaizen. Né? Você tem Kaizens Quick Win, então, que eles são rápidos. Né? Tem esses Kaizens de uma semana, que eles são mais extensos. Né? Tem Kaizen de 2 semanas, que são projetos mais complexos. Mas a metodologia que a gente aplicava lá, a gente não, né? O seu Orlando, era de 1 semana. E o time, o tamanho do time, quem era? Era só ele e você? Não, era um time multidisciplinar Pegou um de cada área ali? Então tinha cara de TI, tinha o cara do financeiro, tinha o cara da produção, tinha o cara da manutenção, tinha o terceiro, tinha o cara do CSC, então tinha um conglomerado de pessoas, geralmente eram as 10 pessoas. E essas pessoas, elas ficavam full time dedicadas ao Kaizen. Projeto, né? Pra você responder o e-mail, não responde. Precisa falar com o gerente, não recebe, porque a diretoria deu a diretriz. Ninguém mexe no time durante 1 semana. Era uma regra do senhor Orlando. Ele falava, não mexe. Né? Então, no final da semana, tinha fotos e tal. E aí, essa primeira semana, eu fiquei junto com ele, fui aprendendo. E esse processo, ele ia correr durante 8 semanas dentro das unidades. Né? Então, a gente tinha unidade ali na frente da refinaria, tinha lá na Piaçaguera, é aquela unidade que mais solta vapor de água lá, e tinha o terminal marítimo, que era hoje é a VLI. E aí, na outra semana, ia ser em Piaçaguera. Aí eu cheguei pra dona Vânia e falei, dona Vânia, eu posso ir na Piaçaguera semana que vem? Aí ela falou assim, pra quê? Eu falei, vai ter Kaizen. Ela falou assim, de novo? Eu falei, ela falou, pode ir. Fui de novo.
Só que quando o seu Orlando chegou lá, eu já tinha pegado tudo o que ele precisava, flip chart, caneta, post-it, câmera, projetor, o cara já tinha deixado tudo no esquema. Na hora que ele chegou, ele viu e falou, bicho, o que aconteceu aqui? Eu falei, não, seu Orlando, já deixei tudo prontinho pra gente já começar o coisa. Aí eu ganhei o cara. Mostrou proatividade. O que aconteceu? O seu Orlando, para todos os demais eventos que ele tinha na Baixada Santista, ele obrigatoriamente me chamava pra estar junto com ele. Então eu tive Dona Vânia perdeu. Dona Vânia gostando pra caramba já, né? Dona Vânia se ferrou. Eu tive uma imersão Kaizen muito grande. Então, assim, foi um processo muito rico, porque você via tanta parte produtiva, teve Kaizen em TI, pra vocês terem ideia, lá em 2007. Uau. Que era o quê? Basicamente era... Você tinha o comedor de memória do Chrome. As pessoas não limpavam a caixa de e-mail, as pessoas ficavam mandando muito arquivo, consumia memória. E antigamente eles gravavam os backup em fita e consumiam uma grana absurda de fita para o cara ter foto de 1970 dentro da rede. Então teve um projeto Kaizen que foi muito legal em TI e que teve um retorno bem bacana em uma semana, porque era... Quantificável, né? Retorno quantificável. Exatamente. E lá tu ficou quanto tempo? Na Vale eu fiquei de estagiário por 2 anos. 2 anos. Aí já ficou na parte de qualidade. Fiquei 1 ano na qualidade, aí depois voltei pra Dona Vânia, depois que e aí quando acabou o contrato de estágio não era renovável na Fosfert nessa época. E aí o pessoal da produção, que era o Cristiano Lima, também se formou no Santa, em engenharia química, ele viu meu trabalho na qualidade e falou, eu quero puxar você pra cá. Conversou com o meu gerente, que era o Manuel Dubra, que é um cara assim, tá no meu coração até hoje, um cara fenomenal. Se alinharam, foram no RH, pedir pra renovar o meu contrato, pra eu ir pra operação. Aí deu uma confusãozinha, porque eles não renovavam o contrato de estágio, e aí eu fui o primeiro estagiário a ter o contrato renovado na unidade da Baixada. Isso foi muito legal, porque depois eu virei estudo de caso dos estagiários e tal, foi muito bacana. E aí depois, nesse segundo ano, eu fiquei na produção, né, nas unidades de ácido nítrico, nitrato de amônio, e ácido nítrico era 51... Mas trabalhando com qualidade? Não, foi produção mesmo. Trabalhando na operação mesmo. Operação mesmo. Só que o que acontece? Quando eu cheguei na operação, o meu coração não aqueceu. Que nem aqueceu na qualidade. Na área de gestão. Ele queria ficar vendo os processos de onde podia melhorar, né? Onde eu posso botar o Kaizen aqui? E aí o que aconteceu? Eu ia sempre pra área, porque todo mês tinha que atualizar o gestão à vista. Que era aquele monte de gráfico lá, de linha, tendência, caramba. Lá você gostava. Lá que o ponto alto. Então, que o engenheiro fazia, né? O engenheiro construiu aquele negócio, ele falava, todo começo de mês tem que levar um indicador atualizado na área. Aí eu chegava lá, colocava o papelzinho, coloquei o primeiro mês. No segundo mês eu coloquei e perguntei pro operador. Falei, cara, você consegue entender isso aqui? Aí ele chegou assim pra mim. Porra nenhuma. Foi essa a resposta. Ele falou, porra nenhuma. Aí eu cheguei e falei, mas você não tá vendo que o consumo de peróxido, porque peróxido de hidrogênio eles utilizam na saída da chaminé para diminuir a quantidade de emissão de carbono, né? Porque a chaminé era monitorada online pela CETESB. Então, se passasse de XPPM, na hora a CETESB aparecia e autuava. Foi logo depois daquela época lá que Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do Brasil. E aí, o que acontece? E aí, esse indicador de peróxido, ele era muito sensível porque era muito caro o container de peróxido. E aí eu chegava e falava assim, mas tá vendo que o peróxido tá aumentando? Ele assim... Não, cara, assim, a gente sempre deixa aqui no melhor fator que tem. Eu falei, não, mas tá fora da linha aqui. Ele, não, a gente nem entende isso aí. Nossa. Aí eu peguei minhas coisinhas e voltei pra sala. Fui falar com o Cristiano. Falei, Cristiano, os operadores não entendem. Aí ele falou assim, como não entende? Eu falei, não, eu fui lá perguntar, não entende. Ele, tá, mas qual que é a sua gestão? Eu falei, eu posso fazer uma? Aí ele pode. Sentei na minha mesa, quase que eu matei Cristiano do coração. Abriu o Excel. Abri o Excel, peguei o nome dos indicadores lá, né, dos fatores da planta, tirei todos os gráficos de linha, tirei todos os números e coloquei smile. Assim, Jura? Os emojis no meio do gráfico. Coloquei carinha verde,
tava dentro, amarelo tava na berlinda e vermelhinho tava na merda. Gente. Levei pra Cristiano. Só que eu fiz o mensal e o acumulado, né? Fiz 2 colunas, o nome do indicador e as carinhas. Levei pra ele na mesa dele. Falei, Cristiano, tá aqui, ó, sugestão ali. Ah, não, você tá de brincadeira, cara. Sério isso. É creche agora? Vai levar pra creche. Eu falei, você vai tirar os indicadores. Eu falei, Cristiano, me dá uma oportunidade. Deixa eu levar lá pra ver se os caras entendem. Pelo amor de Deus, se não entender também, né? Desenhado, literalmente. Cara, fui pra unidade. Na hora que eu coloquei o papelzinho, veio o operador. O que é isso aí, Vitor? Que tá vermelho. Pô, não tá entendendo também, meu irmão? Fala, não tá entendendo também? Ainda não tá entendendo, mano? Botei a carinha lá pra você. Aí ele falou assim, pô, mas que é isso aí que tá vermelho? Eu falei, não, cara, lembra aquele indicador que eu te falei lá do peróxido, que tava gastando a mais? É isso aqui, ó, tá vermelho. Ele, caramba, bicho, mano, a gente nunca percebeu isso. Eu falei, então, Olha. qual que é o ponto? A gente tá vermelho no mês, mas no acumulado do ano a gente tá verde. O que a gente não pode deixar o acumulado ficar verde. Não, a gente vai dar um jeito vermelho. nisso. O que aconteceu? A gente tinha muito indicador vermelho e amarelo. A partir do momento que, pela gestão visual, eles conseguiram ver que a unidade não estava performando, o resultado do mês subsequente foi totalmente diferente. Olha. Os indicadores voltaram a ficar verde. E aí, quando apurou o indicador, que eu montei o gráfico, fui lá na mesa de Cristiano. Falei, Cristiano, dá uma olhada. Aí ele assim, bicho, eu tenho que reconhecer. Foi legal. E aí foi uma das implantações de gestão que a questão da fácil visualização... Isso é um case legal, né? Assim, a sofisticação às vezes atrapalha, né? Exatamente. Uma coisa é um diretor entender, outra coisa é o peão que precisa operar ali, né? A coisa, né? E aí isso foi tão legal porque os caras começaram eu ganhar uma moral na operação, né? Porque os caras começaram a ver que tinha valor eu estar ali, e aí eles começavam a me chamar, porque como eu já tinha experiência da qualidade, tinha a questão dos procedimentos, e aí eles falavam, pô, me ajuda a revisar o procedimento, eu ia lá, então eu aprendi muito. E terminei o processo de estágio, né? Quando eu terminei o período de estágio, eu peguei e fui levar o relatório de estágio pro coordenador do curso. O cara não aceitou meu relatório de estágio. Que isso? Né? Porque na avaliação, tanto da dona Vânia quanto do Cristiano, eles me deram 5, que era a nota máxima. Ah, o cara Estagiário. O cara falou que eu tinha falsificado. Olha. Caralho. Juro, velho. Aí eu falei assim... Seu Maurício. Pô, mas... Não, Playboy. Eu falei assim, mas por que você não acredita? Ele, não, Cristiano te deu 5? Cristiano era exigente pra caramba como aluno. Cristiano isso, Cristiano aquilo. Eu falei, o telefone dele tá aqui, então você liga pra ele, por favor, e pergunta. Porque eu não vou trazer um relatório assinado por ele com um número falsificado. Aí o cara pegou, parou, olhou de verdade e falou, assinatura do Cristiano mesmo. E aí eu tive a benção de ter o relatório de estágio validado tanto pela dona Vânia quanto pelo Cristiano com uma nota máxima. Com louvor, né? Terminou o estágio no dia 18 de dezembro de 2009. E aí o que acontece? Cara, sabe a data? Terminou o estágio e estava terminando a faculdade. E aí? Aquele sentimento de órfão, né? Tava bem nessa. E aí eu falei assim, bicho, deu ruim. Por uma situação do destino, a dona Vânia afastou, que ela tinha um tumor no cérebro, que ela precisou operar, ela ia ficar meses afastada, ia ficar 6 meses afastada. E aí o Manuel Dubra, que era o gerente, ele falou, cara, preciso de você. Você não quer vir ficar como assistente terceira aqui por 6 meses pra me dar essa força? Eu falei, Dubra, claro, é agora. O outro coordenador, que era o Caio Naitsky, que ele atuava na unidade de Piaçaguera, ele tinha acabado de se formar em engenharia de segurança, foi promovido a engenheiro de segurança pelo Dubra, e aí eu fiquei com o BO das 2 unidades, para fazer o processo da renovação da ISO 914. ISO 9000, ISO 14000, ISOs da qualidade. Qualidade do meio ambiente. Falei pra ele, tô dentro, vou. Fiquei 6 meses lá, atuando nas 2 unidades, até que acabou o contrato de terceiro. Acabou o contrato de terceiro, era o último semestre para terminar a faculdade, tinha o TCC, falei, vou me cabeçar no TCC e terminar. Beleza, terminei,
Liguei pro Dubra e falei, Dubra, eu tô formado. Se tiver uma oportunidade. Não, se preocupa, que eu tô vendo aqui. Falei, tá bom. Passou janeiro, nada do Dubra. Vou ver e te aviso, né? Gerúndio é foda, né? Vou ver e te aviso. Passou fevereiro, nada. Aí eu liguei pra ele, não, Vitor, ainda não deu. Falei, beleza. Aí eu falei, bicho, preciso trabalhar de novo. O que eu fiz? Instalação de som. Instalação. Caralho. Comecei a trabalhar no dia 1º de março na concessionária da... O Cristiano não quis tu lá, não quis efetivar lá. Não, porque não tinha né? vaga. O 1º de março eu comecei na Segaia, que era a antiga concessionária Mitsubishi que tinha ali na Vila Matias, instalando um acessório nas Triton. E aí... Isso foi o quê? Em 2009? 10? 2010. Março de 2010. 2 semanas que eu tô lá, abri um processo seletivo da Gerdau para analista de qualidade. Me inscrevi, fiz o processo, conversei com o pessoal, gostaram muito de mim, chegaram e falaram assim, você tem um contato de referência? Falei, tenho, do Dubra. Peguei e passei o telefone do Dubra. Deu 2 dias, Dubra me liga. Que história que é essa? Que Gerdau tá me ligando pra pegar referência sua. Eu falei, Dubra, tô participando do processo. Dinheiro também, né? Tô precisando da sua ajuda aí pra ele me dar uma impulsionada e eu conseguir entrar lá. Pode desistir disso aí, porque mês que vem você começa aqui com a gente. A vaga surgiu rapidinho. Falei pra ele, Dubra, se eu soubesse que era assim, eu tinha pedido pra te ligar antes, mas eu pedi pra minha mãe te ligar. No outro dia já. E aí passaram 2 semanas. No dia 1º de abril de 2010 eu pedi demissão, mandei a documentação para Fosfértil. Aí no dia 10 de abril de 2010 eu entrei lá como analista de qualidade pleno. Já entrei direto como pleno, não entrei como júnior devido à experiência que eu já tinha adquirido. A tua efetivação já foi na qualidade. Isso. Na qualidade. E aí ficou quanto tempo por lá? Então, fiquei 4 anos como analista de qualidade dentro da Vale, 1 ano nas plantas químicas e de 2011 até eu sair em 2014 foi no terminal marítimo da antiga Fosfértil, né, que 2 meses depois que eu entrei foi comprada pela Vale, foi quando no governo Lula teve aquela questão do agro, então o governo, como tinha parte da Vale, forçou a Vale a adquirir empresas de fertilizantes para fazer o conglomerado e facilitar a questão de fertilizantes. E aí a Fosfértil virou Vale Fertilizantes, que foi uma coisa assim, sensacional. A Fosfértil é uma empresa muito consolidada, processos definidos, certificada há muitos anos, não tinha problema de não conformidade, mas o modelo de gestão Vale, ele é sensacional, assim, sensacional. Eles têm o VPS lá, que é o Vale Production System, né, que é dividido em 6 dimensões, então você tem dimensão de gestão, manutenção, operação, segurança, meio ambiente, e para cada uma dessas dimensões você tem um sistema de gestão dentro do VPS. Então, foi um aprendizado muito grande lá, quando, em 2011, o terminal portuário da Vale, ele ia segregar da Vale, porque ia para a área da logística, que era a VLI. Aí, até então, gerente da unidade me chamou para encarar o desafio de fazer uma conexão entre o que a ISO tinha versus o que o VPS tinha. Só que o desafio não era só fazer o link entre os 2 processos de gestão. O desafio era fazer o link só eu, o que era feito por 3 pessoas. Ele falou, e aí, você topa? Falei, topo, vamos lá. Isso foi muito legal, porque como você tinha muita metodologia envolvendo principalmente a parte de gestão orçamentária mesmo, que era muito forte. Então, você tinha muita questão de desdobramento de indicadores através de árvores, né? Onde você saía do EBITDA e ia até o indicador mais operacional e onde você trabalhava aquela... parte financeira, né? Do EBITDA. Aquele gap do indicador operacional num plano de ação que ele ia reverter como o saúde financeira lá. Então, e isso ele tinha
ritos mensais dentro da estrutura Vale, que começavam com os coordenadores, passava para o gerente, do gerente ia até Minas Gerais, até BH, para fazer reunião com o diretor, para o diretor fazer reunião com o presidente da Vale, e você tinha esse desdobramento do indicador que você construía lá na base. Isso tem a ver também com... Vocês utilizavam a inspiração do Lean Production, das filosofias, da metodologias da qualidade, metodologia Six Sigma Falcone. também. Você tinha muito viés Falcone também dentro da questão da gestão orçamentária. E a partir daí, a bagagem de gestão, ela se tornou muito forte para mim. Então, literalmente, quando eu saí da área de produção e voltei como analista de qualidade, o bichinho da gestão me pegou e falou, cara, você é o cara de gestão e você vai seguir nessa área. Fiquei lá até 2014, quando eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Saí de lá, fui como especialista em planejamento e gestão, por uma empresa chamada Bravante, que é uma empresa offshore. Ela, basicamente, tinha embarcações locadas para a Petrobras, para fazer a parte de contenção ambiental em volta das plataformas. Basicamente, o que eles faziam? Vou pegar sua tampinha. Você tem a plataforma, a embarcação ela ficava 30 dias parada do lado da plataforma. Teve uma ocorrência ambiental, eles jogavam aquelas boias. O navio, ele fazia a contenção, ele resgatava o óleo, guardava dentro da embarcação. Uma outra embarcação saía de terra, ia tomar o lugar dela, ela voltava para a terra, fazia o tratamento do óleo e a destinação. Então, esse era o trabalho da Bravante. Tinham 10 embarcações próprias e 38 locadas, né? Então, era de armadores estrangeiros. Aí você tinha indiano, você tinha espanhol, tinha embarcações de vários outros locais. Mas lá você continuou trabalhando com qualidade nessa empresa? Sim, também. Toda a parte de gestão, né? Fiquei lá até... Cheguei lá em maio de 14, fiquei lá até maio de 15. Foi quando estourou a Lava Jato. Todos os contratos Petrobras foram água abaixo. E aí, todas essas embarcações que estavam locadas, eles começaram a devolver o excedente, ficaram com um pool bem pequeno, e aí começou o processo de desligamento. Antes de eu ser desligado, eu fui convidado a ir para o Espírito Santo, para trabalhar na Wine, que é o e-commerce de vinhos. Era isso que eu ia perguntar. As curiosidades de trabalhar com bebidas. E aí eu peguei e fui em 2015 para a Wine, como especialista em planejamento e gestão também. E aí eu atendia lá 5 gerentes, mais o diretor. Então eu ficava vinculado ao diretor de operações, e aí lá tinha... E aí ali o leque aumentou muito, né? Porque eu atuava junto à área de compras, de importação, de logística, e a logística, quando é a logística, não é a logística externa, mas interna do CD. A parte de distribuição, que fazia a saída do centro de distribuição até a casa do cliente, fazia até o last mile, e toda a parte de relacionamento com o cliente. Então, eu consegui aprender um pouquinho de cada uma dessas áreas em 2015. Fiquei na posição durante um ano. No meu feedback de 15 para 16, o meu diretor ele me fez um convite para eu assumir uma posição de coordenador dentro da área de suprimentos, que era o processo que fazia toda a parte de compra de vinhos no mundo. Falei para ele, você sabe que eu nunca trabalhei com compras? Eu falei, eu sei. Importação, exportação. Eu preciso de uma pessoa que entenda de gestão para implantar um modelo dentro da área de compras para organizar o processo, porque como era uma startup, não tinha processos definidos, né, não tinha uma certificação, então não tinha procedimento. Falei, beleza. Falei, entro, vou. Assumi o time, tinham 4 compradores e mais um gerente. O gerente saiu de férias e nunca mais voltou, pediu conta. Qual que foi o grande problema disso tudo? E aí, quando eu acho que a
a gestão, ela é algo assim sensacional. O grande ponto da pessoa que trabalha com gestão, ela tem que entender que cada atividade dela é um processo. Assim como o desenvolvedor. Então ele tem que entender qual que é a entrada, o como se desenrola e o que ele vai entregar de produto. E eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça. Então sempre ver o desafio como... Os fluxogramas da qualidade, né, já está estruturado. É isso. E aí o que acontece? Quando eu fui para a área de compras, que não tinha um procedimento escrito, não tinha uma forma de pagamento escrita, não tinha um Incoterm escrito, não tinha nada escrito. Nada. E o cara pegou e meteu o pé, falei, deu ruim. Sim. Que aí eu tive que começar do zero. Mas eu apanhei tanto do gerente financeiro. Imagina. Mas tanto. Por quê? Porque eu ia pro mercado, fazia a cotação, o fornecedor vinha, não, eu quero receber em 30 dias. Aí eu chegava lá e falava, Nilton, dá pra pagar em 30 dias? Mas nem a pau, é no mínimo 60, 90. Cara, mas foi assim muito louco, porque eu cheguei e falei pro time, ó, vamos parar. Vamos escrever os processos. A partir daí, a gente alinha as interfaces com os nossos principais clientes para a gente conseguir entregar alguma coisa, senão a gente não vai conseguir. E qual que era a responsabilidade? A responsabilidade é que de uma hora para outra apareceu um orçamento de 300 milhões de reais, que era o orçamento que a gente tinha para fazer a aquisição dos vinhos no mundo. Tinha a importação de 18 milhões de garrafas no ano. Só isso. Todo mês tinha um clube de assinatura que tinham quase 500 mil garrafas, que não podia atrasar, e o lead time médio era de 120 dias. Uau. E o fornecedor quer receber em 30. E isso não podia parar. Então, isso foi o do primeiro desafio, de estruturar este processo, começar a definir os padrões. Então, não tinha pedido de compra, não tinha uma requisição, uma RFQ, você não tinha uma solicitação de proposta, o fornecedor... o mundo do vinho ele é tão interessante porque literalmente as coisas funcionam no fio do bigode. A garantia sou eu. Pra você ter ideia, o Wine Hunter, que fazia o mapa dos vinhos ao longo do mundo, ele vivia viajando, ele ia e fechava uma compra de 1 milhão de reais. Ele mesmo fazia, quer dizer, você só operacionalizava, mas ele que escolhia o vinho, ele já sabia Isso. o preço, o orçamento que ele tinha, porque na assinatura deve ter alguns limites ali. Você tinha o CMV, debaixo do CMV você descontava impostos, frete e tal, você chegava no FOB, que era o FOB médio que ele podia fazer a aquisição lá fora. E ele chegava, fazia, eu quero 300 mil garrafas desse vinho aqui, 150 desse, 150 desse. E o pessoal de compra vai te mandar o pedido de compra aí. Ele apertava a mão do cara e ia embora. O cara começava a produzir. Meu Deus. Sem uma fatura pro forma, sem um e-mail, sem... Nada. No aperto de mão. Rapaz. Cuspia. Tá selado a cor. Ou passava a faca, né? Literalmente no fio do bigode. Gente. Então isso foi um processo de aprendizado muito grande, porque... Você via que, mesmo não tendo uma formalização, as coisas aconteciam. E o que acontece? A gente começou a formalizar o processo. E aí em compras nem tinha uma rodada de negociação, né? Porque já estava combinado. Né? O processo de vinhos, não. Então, a gente ficou nesse processo de... O Wine Hunter, ele ia fazer a aquisição dos vinhos, fazer o processo, voltava, mandava pra gente e-mail, falava assim, comprei esse vinho, o FOB é esse, o Incoterm é esse, começa a produzir tal dia, faz a conta para frente. E aí você tinha os lead times para cada uma das etapas. Então, uma das etapas mais complexas que tinha, assim, era a questão do início, que era, a partir do momento que ele fazia a produção do vinho, você tinha que fazer a questão da elaboração do rótulo. E qual que era o problema da elaboração do rótulo? Que a Wine queria um rótulo específico da Wine. Ela queria que lá no importador e distribuidor viesse W2W e-commerce de vinhos. Não podia vir a etiqueta do cara e colar uma... Não, porque isso não era o padrão de qualidade exigido pela Wine em relação ao momento de prazer que ele estava fornecendo para o cliente. Então,
esse processo demorava muito, porque todas as etiquetas você tinha que fazer, e aí os caras lá fora, eles não conseguem entender que as particularidades do Comex brasileiro, ele tem que ser, então, você tem que ter a volumetria no rótulo da frente, tem que ter o percentual alcoólico na frente, você tem que ter atrás importado e distribuído, fabricado, qual que é o ingrediente, se é uva ou se é o mosto, tem que ter o número do mapa, e o cara ficava enlouquecido. Aí você pensa você mandar um e-mail. A gente fez importação da China, né, de vinho. Nossa. Não foi bom. Chinês. Esse não foi bom. E você fazer o cara entender que ele precisava mudar o rótulo dele, que ele mandava pro mundo inteiro, porque no Brasil não aceitava. Só no Brasil, né? Nós somos especiais. E em quanto tempo demorou para padronizar? Pra ficar ok? Então, o rótulo não padronizou nunca. Não, mas o sistema lá, mas o processo, os importadores, geralmente, eles botam uma etiqueta complementar, né? Então, a Wine não queria isso. Nunca quis. Era só fazer uma etiqueta maior que o rótulo deles. Faz um rótulo adesiva por cima. Pra você ter uma ideia, a Wine, ela tinha um outlet lá, né? E dentro desse outlet, eles davam 60% de desconto pros funcionários comprar vinho. Tu ainda tem? Não tem mais acesso. E qual que é o ponto? Se o rótulo aparecesse arranhado, ele não ia para sua casa. Gente. Eles tiravam o rótulo de produção, mandavam para o outlet, vendia para funcionário, mas mandavam um rótulo impecável para a casa do cliente. Uau. Porque realmente o cara, na hora dele chegar para a visita dele, abrir o vinho, o rótulo tá intacto, a garrafa tá intacta. A experiência era muito importante para eles. A experiência era né? muito importante. Né? Então eu tinha todo esse cuidado na questão. Quando você precisava colar uma etiqueta, você perdia o brilho de ter aquela garrafa exclusiva da Wine, que é uma das coisas também que acontece no mundo do vinho. Cada importador, ele tem uma linha de vinhos. Você não tem o mesmo vinho importado por dois importadores. Então, por exemplo, a Wine importa só o vinho A, é só da Wine. O outro lá, por exemplo, um que era muito famoso e sempre foi exclusividade da Wine, foi o Touro Louco lá, que foi eleito o melhor vinho de 2009, na degustação às cegas. E só a Wine trazia. Só desse cara a gente trazia 500 mil de garrafas por ano. Show. Assim, era muita coisa. E vendia 50 pedia mil pro cara garrafas. mexer no rótulo, o cara não queria mexer. Pois é. Pô, 500 mil garrafas. Mexe o rótulo, pô. Vitor, a gente infelizmente está caminhando para o final do nosso podcast, mas antes da gente... O tempo voa, né? Antes da gente encerrar, eu queria que você comentasse um pouquinho da tua experiência atual. Do presente, né? Do presente no 2015, terminal. Mas, meu, é tão legal, né? E depois que você comentasse um pouquinho quem é o Vitor de bermuda e chinelo, tá? Tá. Então, a história com o Porto começou em dezembro de 2019. Saindo da Wine já. Depois da Wine já foi com o Porto. Tinha um processo seletivo acontecendo aqui na Santos Brasil para especialista de gestão, e eu queria muito voltar para Santos, porque os meus pais já são de idade, né? Meu pai tá com 72, minha mãe com 62, e todo mês eu fiz ponte aérea. Nossa. Todo mês eu vinha para Santos. A Wine era no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então todo mês eu vinha. Em Vitória, religiosamente, sim. E aí eu tava meio cansado daquilo, né? E eu queria voltar. E aí teve essa oportunidade, só que qual que era o ponto? O ponto eu tinha que conciliar o coração com a razão. E o ponto era, eu já era gerente de 2 áreas, numa área de compras e uma área de importação, e precisava voltar, coordenador e especialista. Complicado. Chegamos num acordo de números, até porque o custo de vida em Santos é absurdamente mais alto que em Vitória. Sim. E voltei. Voltei feliz, voltei contente. Comecei na Santos Brasil dia 10 de fevereiro de 2020. Um mês e meio depois... Putz, véspera da pandemia. Exatamente. Pandemia. E aí foi a loucura. Nossa. Porque eu tinha acabado de entrar. Você entra, você não tem demanda. Porque você não conhecia os processos. Foi quando eu conheci Marlon. Aí, de repente, muda todos os processos. Muda tudo. Você não tem o que fazer em casa, no home office. Começaram com aquela história de cortar salário. Falei, bicho, eu assumi o aluguel, que era 3 vezes mais alto que em Vitória. O que eu vou fazer com esse negócio? E aí você começa a... Cancela e volta pra Vitória. Home office, né? E aí você começa a usar aquela sua vontade de querer entregar de uma forma diferente. Então eu comecei a me envolver em um monte de áreas, né? Fui pra área comercial...
Ficava do meu lado lá. Fui direto lá no Zoom, né? Pro centro de distribuição e aí fui assim, né? Online. Sei. Sim. Começava a me envolver em processo de inadimplência, de estruturação de processo. O meu gerente, ele começava a me jogar nas coisas. E aí eu comecei a absorver uma demanda bem bacana dentro da área de excelência de gestão. Em agosto, o Mauro saiu de férias, que era o meu antigo gerente, e ele falou, fica no meu lugar aí, quando eu voltar a gente vê como fica. Quando ele voltou, eu tinha feito uma pequena revolução nos processos, aí ele falou assim, pô... Smile pra todo lado. Smile pra todo lado. Emoji, tudo quanto é. E aí eu peguei e me passei ele me promoveu a coordenador de excelência de gestão, onde eu respondia pela parte de performance e de reclamações de clientes, né, para tratativa. Fiquei na posição por 1 ano. Quando eu saí de férias em julho de 2021, quando eu voltei, ele me chamou numa reunião em São Paulo. Falei, vou pra rua. Reunião em São Paulo. Chamou Depois São das Paulo. férias, falei, vou pra rua. Aí ele pegou, me deu o celular e falou assim, lê aí. Aí eu li, era um descritivo de cargo. Ele, o que você achou? Eu falei, tranquilo, Mauro. Era então, o Cross, que é o diretor da logística, tá te chamando para ser gerente junto com ele. Gerente de suporte às operações logísticas. E aquilo foi, assim, uma vitória tão bacana, porque é quando você se entrega de coração para fazer uma coisa, e você tá confortável de, mesmo você tendo passos para trás, dentro da sua escada profissional, você se dedica tanto para frente que você consegue voltar àquele patamar. É a história de dar um passo para trás para pegar o impulso, mano. É isso. Então... E hoje você tá como gerente lá, então? Tô como gerente. Qual que é a estrutura e o tamanho do teu time hoje? Então, quando eu entrei, eu assumi a área de infraestrutura, facilities, SSMA, projetos e gestão. Cada um tem um coordenador? Não. Não? Não tinha 2 coordenadores, a parte de projetos ficava dentro do coordenador de infraestrutura e a gestão ficava direto comigo. Aí a gente fez muitas entregas lá, graças a Deus conseguimos mudar a aparência das unidades em relação à questão de estrutura mesmo, principalmente porque a gente pegou um momento muito bom da curva de crescimento do comércio exterior no Brasil, então os clientes estavam abarrotados, estavam bombando. Durante a pandemia... Sim. E aí a gente conseguiu fazer muita coisa internamente, né? Então, em 2022, depois que fez as entregas que precisavam ser feitas, e entendendo que a curva para 23 ela ia dar uma caída, né? Por conta do contexto do comércio exterior em geral, a área de infraestrutura e a SSMA foram desdobradas, foram para outros gerentes, e eu fiquei exclusivo com a parte de gestão e a parte de projetos, de investimentos. Então, hoje eu tenho 4 pessoas no time, estou focado na parte estratégica mesmo, de ajudar auxiliar o diretor de operações a conseguir ter o melhor custo, os melhores processos, ter o melhor investimento de CAPEX, fazer com que a gente tenha uma aderência à curva financeira, e o operacional do dia a dia está com a área de manutenção. Abraço, Brazão, que tá tocando a área e tá cuidando do dia a dia, né? Então, hoje o contexto da minha área tá nisso. Falando em qualidade, essa semana agora esse mês agora a gente iniciou um processo de VSM dos processos operacionais. A gente está identificando os macroprocessos, as entradas, as saídas, os gaps. Explica para o pessoal o que é o VSM. É um mapeamento da cadeia de valor, né? E onde a gente consegue ter uma visão ampliada e por amostragem dos processos, e a partir daí você vai conseguir buscar ganhos operacionais efetivos, né? Então, você pega aquele cara que precisa fazer um carregamento, uma ova num container, o cara precisa estar com a empilhadeira do lado, mas o operador foi tomar um café e ficou 40 minutos para aparecer. Só que isso você não vê. Né, no dia a dia, mas quando você tem alguém na área mapeando, você consegue pegar esse gap e começar a transformar. Então a gente está nesse processo, a gente está com uns 60% de evolução, termina agora no final de maio, a gente vai ter um comitê junto com a diretoria para fechar esse pacote e a partir daí a gente implementar melhorias nos 2 CLIAs, né, tanto no CLIA Santos quanto no CLIA Guarujá. Que legal.
Muito legal, parabéns. E lá na tua mesa tu guarda uma peixeira lá para vocês agora que você... Cara, tem Santo Expedito em cima da mesa. Literalmente. Ele fica no cantinho assim, ó. Que é o santo das causas justas e urgentes. Falando de Porto, assim, mas Santos Brasil foi a primeira vez que trabalhou com o Porto. Porque ele Porto. trabalhou 2 vezes na Uzi Minas, né? Lá tem a parte indústria, do Porto. né? Não, lá não. Lá tu não chegou na parte do Porto, da Cosipa. No Porto teve a parte de fertilizantes, Da mas que é totalmente diferente, é granel, Sim. né? né? Que era um processo totalmente diferente. E você tinha a descarga, né, do granel e tinha a questão da amônia mesmo, né? Sim. Que era por tubulação que ia direto para o tanque. Sim. Mas container foi a primeira experiência aqui na Santos Brasil. Show. Muito legal. Show. Mas já sabe que se alguma coisa acontecer, pode instalar som de novo. Que, Né? né? Várias vezes nós instalando som. A instalação de som tá lá no coração do fundo. Não, mas fica na qualidade. Vitor, fechando, quem é o Vitor de bermuda e chinelo? Eu de bermuda e chinelo tô totalmente vinculado à área profissional, porque eu sou muito disciplinado. Acordo às 4 da manhã. Oh, uau. 15 para as 5 estou na porta da Final academia. de semana. Para fazer o meu treino. Eu achava que eu levantava cedo, cara. Eu levanto 5 horas pra ir pra Nossa, academia. gente. Dá o Né? alarme aqui, posso comprovar. Parabéns. E aí eu acordo, faço o meu treino, organizo as coisas. Minha esposa tá estudando medicina. Uau. Foi um desafio que a gente começou esse ano agora. Ela se formou em nutrição no final do ano passado. E aí em 2021 ela falou... Amor, tô muito brava. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque eu vou conversar com a minha mãe. Eu falo pra ela de alimento. Ela falou assim, mas o médico não falou isso. Mas o médico não estuda de alimento. E ela falou, se eu fosse mais nova, eu fazia medicina. Eu falei, mas você é nova, filha. Você não fez nem 30 anos. Aí ela falou assim, mas você acha que eu devo fazer? Eu falei, eu acho. Daqui a 6 anos você vai falar assim, por que eu não fiz? Exatamente. O tempo vai passar de qualquer forma. E aí ela pegou 2022 pra estudar, pra passar no vestibular. Passou. E aí agora a gente começou esse desafio. Que legal. Caraca. Parabéns. Dela estudar, então ela estuda o período integral. A gente acordava geralmente 6 horas da manhã e por conta que ela precisa sair de casa às 7h10, a gente já trouxe a agenda toda para as 4. Você tem ideia, 8h30 da noite eu já estou na cama, Nossa. dormindo, e ela fica estudando. Tá quase na hora já, então. E- Tem que jantar já, né? Sou um cara muito família, adoro estar com os meus pais, moro a uma quadra deles. Você não tem filhos? Não, tenho um enteado de 12 anos, que foi um aprendizado na vida também, porque eu falo, quando você cospe pra cima, cai na sua cara, né? E eu, quando era solteiro, perdido no mundo, sempre falava, eu nunca vou namorar uma mulher que tem filho, nunca vou. Deus gosta dessas coisinhas. Ah, é? Peraí. Eu e a Ana, a gente já vai fazer 8 Para de anos falar um monte de juntos. coisa aqui. Agora em junho. Olha. Fazer 8 anos. E Pedro tá comigo já tem... vai fazer Então tu 8 anos também. Ele tinha 4 anos quando vocês começaram. Peraí. Tinha de 4 para 5, esse ano ele faz 13. E é diferente porque você começa a ter um sentimento por uma pessoa que não é nada sua. Lógico. Quando você tem um relacionamento com uma mulher, você cria aquele vínculo de amor por conta do interesse recíproco entre as partes. Diferente quando você vê Mas o crescendo, moleque né? não, né, velho? Você faz a porra. Não dá, né? Então, foi um processo de aprendizado e para os três. Tem processo de porque conquista também. Sim. Né? Hoje, tudo que vai fazer, Pedro, de vez falar com a mãe dele, ele vem falar comigo. Aí eu olho pra ele e falei, irmão, você tem mãe. Pergunta pra ela, ele disse, tio, mas por que eu não posso pedir pra você? Porque se eu deixar e ela não deixar, ela vem brigar comigo. Você vai pedir pra ela, pô. Aí ele, não, tio, ela não vai deixar. Eu falei, vai sim, pô. Então, eu gosto desses momentos em família. Todo final de semana a gente almoça junto, todo mundo, vai pra casa da minha mãe. Até porque fica mais fácil, porque a gente precisa fazer almoço. E sempre que pode também, a Ana vai no Espírito Santo. Geralmente ela tenta de 3 em 3 meses pra estar próximo dos pais, que eu também... ela é de lá. Ela é de lá, é importada. Importei a capixaba. Foi no vinho. Eu vi que conquistou. Literalmente que apresentou, porque ela também trabalhava na Wine. Então legal. foi uma história que nasceu lá e continua. E eu acho que é isso. Eu acho que assim, o grande ponto é que às vezes a gente tem que equilibrar essa questão da gente ser
extremamente quadrado na vida profissional, de ser mais flexível na vida pessoal. Você acabou atuando em várias frentes, né? E eu tô nesse processo, junto com a minha psicóloga, de tentar equilibrar e ponderar isso, né? Porque eu sou uma pessoa muito voltada à entrega. Sou muito voltada à performance, de querer entregar, de fazer as coisas acontecerem e tal. E nem tudo é na minha velocidade. Nem tudo é no meu tempo. E ela fala assim, você pensa muito rápido e você transmite a mensagem muito rápido. Só que as pessoas ao entorno, estilo Marco Antônio, elas não vão entender. E aí você vai parecer grosso. Exato. E nisso, você precisa dar passos para trás. Então, 2022, junto com a Diva, que é a psicóloga, foi um momento de construção mesmo. E aí eu estou me alinhando e construindo um novo perfil para que realmente você consiga conciliar as coisas, né? Porque não dá para você cobrar um menino de 12 anos... que ele tem processos a seguir dentro de casa, que se ele não seguir, ele não vai assistir televisão. Muito legal. Aprendizado em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Muito, muito obrigada. Foi muito, muito legal. A gente ficaria aqui a tarde inteira só ouvindo a trajetória do Vitor. Com certeza tinha mais história. Se você gostou, comenta para a parte 2. A gente fazer uma continuidade, tá? E não esqueça de deixar seu like, tá? E se inscrever no canal, certo? Obrigada, galera. Até a próxima. Valeu, tchau.